Que vai ver Ageu. Vamos ver Ageu, capítulo 2, verso 1 ao verso 9. Vocês ainda estão lendo o livro ou não? Aqueles que ainda não tinham lido as 10 vezes, vocês estão lendo? Não estão? Hã? Não leu? Olha só, hein, Janaína, eu vou falar para você, brincadeira. Aproveitem, gente. Você viu o que Deus tem feito, está operando. Eu, sinceramente, hoje eu senti que ontem foi um preparar de Deus. Deus estava preparando para o que Deus está trabalhando na nossa vida e tal. Então dê a oportunidade também, vai, faça a sua parte, com certeza Deus vai te abençoar. Acharam? Ageu capítulo 2, verso 1 ao verso 9. Eu vou ler. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar novamente? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor já realizou aqui no nosso meio, por tudo que o Senhor está fazendo. Te louvamos e te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por esta palavra, obrigado porque é tempo de reconstrução e o Senhor tem operado já nas nossas vidas uma reconstrução maravilhosa. Obrigado, Senhor, por isso, que o Senhor fale conosco, o Senhor nos ensine e que saiamos daqui fortalecidos pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu amor. Oramos ao Pai em nome de Jesus. Amém. Abre comigo também agora em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 ao verso 8. Guarda aí Ageu, né? Claro, segura aí o texto, não perde. Mas abre lá comigo em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 ao verso 8. E eu peço que alguém leia, por favor. Isso, Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Do que fala o texto, gente? Tempo. Sobre o que fala? Sobre tempo. Esse texto para mim é um dos textos mais lindos, é uma poesia bíblica, um texto realmente impressionante, maravilhoso.
E aqui a gente vê uma coisa tremenda, né? Uma das afirmações mais extraordinárias da Bíblia. Verso 1 diz aí: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo. Isso é bíblico, sabia? Tudo tem seu tempo. Há tempo, diz o texto, há tempo para todo propósito do quê? Debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo, há tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu. Se há tempo para determinado e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu, a pergunta é: que tempo é esse? Né? É isso que nós temos pensado aqui nesses dias desde ontem. Qual é o tempo, né, da sua vida? Que tempo é esse que você tem vivido? Né? Quais os propósitos determinados, né, para este tempo da sua vida? O texto aí fala sobre muitos, né? Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar, tempo de ajuntar, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo para todos os propósitos. Há tempo para todos os propósitos. Que tempo é esse? A pergunta é essa. Quais são os propósitos determinados para esse tempo na sua vida agora? Com certeza, ao longo desse estudo e desse tempo que nós temos tido aqui esse dia, essa é a reflexão. Esse é o tempo para a gente pensar um pouco disso, né? Analisar, tentar verificar e enxergar com clareza aquilo que Deus tem feito na nossa vida agora. E que tempo é esse que Deus tem preparado para as nossas vidas? O que Deus está querendo operar? O que Ele está fazendo, né? O meu conselho é para você: deixe o Senhor falar, abra o seu coração, deixa Ele, né, realmente mostrar, deixa Ele operar, faça a sua parte, né? Se abra para que Deus está fazendo, para aquilo que Deus está preparando para a sua vida. Vamos voltar para Ageu, capítulo 2, verso 1, verso 9. Aliás, verso 1 ao verso 3 só. Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Para recordar, né? Vemos aqui o texto falando, né, ele se contextualizando novamente. A gente vê aqui que o período era ali, né, na volta do povo do exílio, né, ainda o rei era Dario, que era um rei persa, ainda tinha um império, mas o rei tinha permitido, havia emitido um decreto permitindo que o povo voltasse para Jerusalém, mas eles ainda tinham ali um império persa dominando. É o primeiro verso, dá para ver, ó, no segundo ano do rei Dario. Esse é o tempo, né? Esse é o momento que eles estão vivendo aqui. E aí diz aí: veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Você vê, era um tempo ainda onde havia um domínio, né, estrangeiro, um domínio do império persa. Havia, o povo estava simplesmente começando, iniciando a sua volta do exílio, né? O povo estava regressando e Deus estava operando algo. Deus começava a fazer algo no meio do povo. Há muitos e muitos anos não se via, né, uma palavra profética, não se via Deus levantar um homem para profetizar para o povo. E aqui diz o texto: veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Deus estava o quê? Falando ao seu povo. Deus estava direcionando o seu povo. Deus estava trabalhando com o seu povo naquele momento, né? Com certeza hoje também é tempo que Deus está falando, que é Deus que está trabalhando, está mostrando algo ao seu povo, está revelando algo ao seu povo. Vimos ontem que Deus, ele traz todo aquele questionamento sobre a questão do tempo, né? Ele começa a operar algo na vida do povo, falar a respeito das prioridades, falar a respeito de dar ouvidos à voz do Senhor, de falar a respeito de temer ao Senhor. Tudo isso era prioridade para Deus. Mas agora, verso 2 fala: fala agora. Agora já estava começando um outro momento.
Repara aí, ele fala, o verso 2 começa assim, fala agora, ou seja, agora temos outra coisa para falar, temos outra coisa para mostrar. Deus agora estava querendo operar em outras coisas. Uma vez colocados as prioridades nos seus devidos lugares, uma vez o povo aprendendo a dar ouvidos à voz do Senhor, uma vez o povo aprendendo e voltando ao temor do Senhor, agora tem outras coisas para falar. Isso é um processo. Deus trabalha sempre em processo, em tempos determinados. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Estão entendendo? Agora Deus tinha outras coisas para falar. Agora Deus tinha outras coisas para mover. É assim, gente. É assim que Deus fala, é assim que Deus trabalha. Deus começa às vezes a trabalhar uma coisa específica na nossa vida. Uma vez feito, agora Deus não tem mais que ficar repetindo. Agora tem outras coisas para falar, tem outras coisas para fazer, tem outras coisas para a gente viver. Deus tem outras coisas para trabalhar na nossa vida. Bom, vamos dar uma olhada, ver o que Deus estava preparando, o que Deus estava falando aqui. Lembrando que aqui, né, a gente está contextualizado dentro de um período que para o povo era tempo do quê? De restauração. Era tempo de restauração, o povo estava num processo de restauração, né? Então a gente está dentro desse contexto, a palavra, a mensagem, ela se contextualiza dentro disso. O povo passa por um processo de restauração, o povo em tempo de mudança. Aí Deus fala assim, olha, a primeira coisa que Deus fala, veja só, verso 2, alguém lê para mim. Pode ler o verso 3 também, pode, por favor. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como alguém diz agora, não é ela comunada aos vossos olhos? Então veja só, repara, Deus está falando com o povo, Deus está chamando a atenção novamente do seu povo, ali na pessoa de Zorobabel, o governador, depois de Josué, que era o sumo sacerdote, e também todo o povo, todo o resto do povo. Deus diz aí, Deus está falando, está chamando a atenção. Aí no verso 3, Deus vem questionar novamente, por meio de questionamento, Deus vai questionar o seu povo. E aqui em cima desse questionamento a gente vê aí a primeira coisa que Deus está trabalhando agora naquele momento na vida do povo. Veja só, Deus faz 3 perguntas. Primeira pergunta, ele fala: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Ele pergunta para o povo se tinha alguém ali no povo. Quem era do povo? Com certeza tinha. Quem era do povo que tinha sobrevivido? O que? Sobrevivido à invasão, né, de Nabucodonosor, quando o povo foi tomado, quando o povo foi levado ao exílio, né, sobreviveram alguns, foram sobreviventes. Eu falei para vocês isso. Foram aqueles que, os que foram para o exílio, foram os que sobreviveram. A grande maioria foi morta. Né? A grande maioria foi morta, foi selecionado, na verdade, algumas pessoas, aqueles que eles consideravam os mais bonitos, os melhores, os mais inteligentes, os mais sábios, os mais ricos. Esses sobreviveram, foram levados para lá, para o exílio. E alguns ficaram, eles largaram, abandonaram lá, os indigentes, pessoas com deficiências físicas, doentes, leprosos. Isso é o que eles tinham largado. Aí Deus pergunta para aqueles que sobreviveram, né? Quem de vós que sobreviveu contemplou esta casa na sua primeira glória? Deus faz a pergunta seguinte, Deus fala: vocês que estiveram aqui quando foi, né, veio o rei, foi tomado, o povo foi levado para o exílio, quem de vocês lembra daquela casa e da sua primeira glória? Ou seja, quem que lembra do primeiro tempo, como que ela era, como vocês viviam assim? Deus está trazendo a memória do povo, Deus está fazendo com que o povo lembre, que o povo retome aquilo que eles já tinham vivido. Isso é parte do processo. Isso faz parte do processo de restauração. Levar o povo à memória, levar o povo a retomar, lembrar o que já foi feito, o que Deus viveu, o que já viveu, o que Deus operou, como Deus já trabalhou, como Deus já se revelou. Isso é um processo. Aí Deus faz a segunda pergunta: como vocês, né? Ele está perguntando: como vedes agora? Ou seja, ele está falando assim: vocês viram a glória do primeiro tempo, agora vocês foram para o exílio, voltaram, agora o que vocês estão vendo? Como vocês veem agora? E depois ele pergunta:
Não é ela como nada aos vossos olhos? Gente, em primeiro lugar aqui, se nós falamos de tempo, se é tempo de restauração, é tempo de renovar a visão em Deus. É tempo de renovarmos a nossa visão no Senhor, em Deus. Presta atenção o que acontece aqui. Deus questionou o seu povo com respeito ao que, gente? O que Deus está questionando aqui em respeito ao seu povo? Preste atenção nas perguntas. Quem contemplou a casa na sua primeira glória? Quem viu a casa na sua primeira glória? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: como vocês veem agora? O que vocês estão vendo agora? O que vocês estão enxergando agora? E a terceira pergunta: eu sei, né? É como se Deus falasse: eu sei que vocês, ao verem o que vocês veem agora, vocês estão dizendo para si mesmo: não é nada. Não é ela nada como nada aos vossos olhos? Repara só, gente, o povo havia voltado do exílio, né, havia voltado para Jerusalém. Quando o povo volta, o que acontece? O que ele vê? Ruína, destruição, sobrou nada, nada. Ele está vendo ali só pedra caindo, vê as casas destruídas, vê o templo destruído, vê a própria vida destruída. Haviam passado 70 anos no exílio, como escravos. Então eles olham para aquilo tudo e veem, o que eles veem? Destruição. Vem, tudo precisa de ser restauração, né? Precisa de restauração, precisa ser restaurado. Tudo precisa da mão de Deus, tudo precisa ser tocado. Não tem nada que não precisava ser tocado pela mão de Deus, tudo. Diante desse cenário, Deus questiona o povo e diz: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Ou seja, quem era vivo e viu a glória da primeira casa? Depois ele pergunta: como vocês veem agora? Eu gosto dessa pergunta. Essa pergunta é espetacular. Como você vê agora? Deus está perguntando: o que você está vendo? E a resposta é: vemos como nada. O que eles viam? Nada. Como que você está vendo? Eu não vejo nada. Eu vejo pedra, eu vejo ruína, eu vejo destruição. Eu não vejo nada. É como nada. Que glória? Não há glória, há destruição. Onde está aquela glória? Não há mais aquela glória, há destruição, há ruína. Eu não vejo nada. Veja só, gente. Talvez Deus esteja fazendo esta pergunta também para muitos aqui. Em tempo de restauração, Deus faz essa pergunta: o que você está vendo? O que você vê agora? O que você tem visto agora? O que você enxerga? O que você tem enxergado? Você lembra como foi? Você lembra como era? Você lembra o que você viveu? E agora, o que você está vendo? E talvez a resposta de muitos seja exatamente a mesma resposta: nada. O que eles viam, o que eles enxergavam? Nada. Nada era a resposta daquilo que Deus estava operando na vida deles. Deus estava falando, Deus estava operando, Deus havia já trazido eles de volta, mas eles não viam. É tempo de restaurarmos a visão em Deus. É tempo de enxergarmos além daquilo que os nossos olhos físicos podem ver. É tempo de ver aquilo que nossos olhos carnais não veem, mas ver com os olhos da fé aquilo que Deus está operando, aquilo que Deus está realizando, aquilo que nós não podemos naturalmente ver, mas com o Senhor nós conseguimos ver. Ele mesmo, o Senhor, respondeu: não é como nada aos vossos olhos? Como o povo viu? O povo via como nada, o povo não via nada. Assim a gente muitas vezes, Deus está trazendo, Deus está falando, Deus está querendo operar algo e nós não estamos vendo nada. Nós somos assim. Principalmente em tempos como esse, tempos de dificuldade, em tempos de luta, em tempos de restauração. Nós não conseguimos enxergar muitas vezes aquilo que Deus está fazendo. Nós vemos a luta, nós vemos a adversidade, nós vemos as pedras
que caíram, que se rolaram, as ruínas, a falta da glória, a falta disso, a falta daquilo. E nós não conseguimos enxergar que Deus está operando algo. Não conseguimos enxergar que, na verdade, tem ali um Deus por trás daquilo tudo, que está querendo trabalhar, que está querendo fazer algo novo, que está querendo fazer uma reconstrução. O que o povo enxergou naqueles dias? Nada. Naquele momento, o que Deus fazia em suas vidas, o que fazia por elas, o tempo em suas vidas, era como nada. Como nada. Assim também muitos de nós hoje Deus pergunta: como você vê agora? E talvez você responda: nada. Como nada. Irmãos, sabe o que podemos aprender com o Senhor e esses questionamentos? Sabe que tempo é hoje? É tempo de renovarmos a visão em Deus. Deus ainda tem muito a realizar em nossas vidas. Sua misericórdia não caducou sobre as nossas vidas. O seu amor não cessou sobre as nossas vidas. Quase ouço o profeta dizendo: irmãos, como nada? Deus não nos trouxe de volta do exílio para Jerusalém para nada. Quase ouço o profeta dizendo: como nada? Deus não nos trouxe aqui para nada. Deus não nos trouxe aqui para nada. Há uma palavra profética. É tempo de restauração. Já haviam dito, antes mesmo deles irem para o exílio, já haviam sido profetizados: vocês vão ficar 70 anos e depois vai ser reconstruído o templo, depois vai ser reconstruída a nação. O profeta Jeremias já tinha profetizado, Daniel já tinha profetizado. Gente, já havia sido dito, já havia sido proclamado. Vocês conseguem ouvir, irmãos? Conseguem ouvir? Já havia sido dito, já havia sido falado, já havia sido proclamado: vocês vão, mas vocês vão voltar. Vocês vão, mas eu vou curar a doença no meio de vocês. O pecado vai ser lavado, a idolatria vai ser lavada, a rebeldia vai ser tirada. Deus já tinha falado: vocês vão, mas vocês voltam, e eu vou restaurar a vida de vocês. Mas o povo não estava vendo. O povo não enxergava. Para eles era como nada. Talvez eu pergunte para vocês: que tempo é o tempo da sua vida? E você fala: não sei, é como nada, não sei que tempo é esse. Irmão, é tempo de renovar a visão em Deus. É tempo de enxergar, né, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem operado. Gente, Deus não nos salvou para nada. Você acha que Deus te salvou para nada? É tempo de você renovar a sua visão em Deus. Deus não enviou Jesus para morrer naquela cruz. Deus não enviou Jesus para entregar a sua vida, derramar o seu sangue, fazer um sacrifício tão grande para nada. Concorda? Deus faria algo como esse para nada? Todas as coisas do Senhor têm propósito. Com certeza. Com certeza. Até os tempos mais difíceis, até os tempos mais dolorosos, até os tempos de restauração, Deus tem permitido, porque tem propósito. Há tempo e propósito determinado para tudo, gente. É tempo de renovarmos a visão em Deus. É tempo de ver diferente. É tempo de uma nova visão, gente. Versículo 9 do capítulo 2 diz: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Deus perguntou para o povo: quem de vós que sobreviveu, que viu a primeira glória dessa casa, como que é agora que vocês estão vendo? É como nada? E Deus disse: a glória será maior. O que Deus está fazendo na nossa vida é maior. Você tem que entender que o que você está passando, aquilo que Deus está permitindo fazer na sua vida, é porque Deus tem algo maior. Você está entendendo? Deus está fazendo coisa maior.
maior do que você pensa, maior do que você desejou a vida inteira, maior do que você sonhou a vida inteira, maior do que você quis a vida inteira, maior do que você esperava a vida inteira, maior do que você conseguiu imaginar a vida inteira. Deus sabe do que faz. Deus sempre vai muito além do que a gente pode. Senão ele não era Deus, concorda? Você concorda que você está querendo servir a Deus? É Deus que você quer servir, certo? É a Deus que você quer servir. Deus faz muito maior do que você imagina, do que você pensa. A gente fala aqui de restauração. Você não sequer consegue visualizar o que Deus pode fazer na nossa vida. A gente fala aqui de restauração, a gente está falando aqui de transformação, de mudança, de propósitos, de tudo isso, de vida. Vida. Eles tinham a vida para ser restaurados e Deus estava falando assim: vocês não têm ideia do que eu posso fazer. Depois vocês podem ler aí os versículos, né? Ele falou: vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Depois a gente vai falar mais um pouco mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Tamanha grandeza do nosso Deus, tamanha capacidade. A gente tem uma visão muito limitada, gente. A gente consegue, a gente passa por um problema e a gente acha que Deus não é capaz de fazer, de resolver, de tocar a nossa vida. Já vivi tantos anos isso, já passei por tanto problema. Foram 70 anos que eu passei por isso. O meu exílio foi de 70 anos e Deus está falando assim: vocês não sabem o que eu vou fazer. Vocês não têm ideia do que eu vou fazer. Recebe essa palavra, gente. Recebe essa palavra para a vida de vocês. Recebe essa palavra. Tempo de renovar a visão em Deus. O que será que Deus está querendo que você veja? Com certeza não é nada. Com certeza não é o nada. Deus está chamando a atenção dos seus olhos para ver e contemplar uma glória muito maior no Senhor. O cristão, ele tem isso, gente, a gente vive com isso. O cristão, ele contempla uma glória maior. Nós contemplamos uma glória maior. Há uma glória a ser revelada, há um reino a ser revelado, há uma vida a ser revelada, sem maldição, sem dor, sem sofrimento. Toda lágrima será limpada, será salva pelo sangue do Cordeiro. Gente, tem tempo para renovar a visão em Deus. Talvez você tenha que tirar os olhos dessa terra, dessa lama, dessa sujeirada toda. Aí o que acontece? Quando a gente não consegue ver muito bem, é porque a gente está com os olhos fixos onde não deve estar. Por que a gente muitas vezes não consegue ver? Porque a gente consegue se prender ao que não deve se prender. A gente fica olhando e fixo, preso os olhos naquilo e aquilo que a gente quer ver, a gente não quer ver outra coisa, a gente só quer ver aquilo lá. Aí é difícil, né? Aí é difícil. Como que Deus vai renovar a visão? Se a gente não tira os olhos de onde... A gente tem que tirar, a gente tem que levantar os olhos. Faz como o salmista: levantei os olhos para cima do monte. De onde virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor, gente. De onde que vem? De onde vem, gente? É tempo de levantar os olhos, é tempo de ver além das ruínas, é tempo de ver além da miséria, da pobreza, da seca, da dor, do sofrimento, da angústia. É tempo de olhar e falar assim: tem um Deus acima de todos os deuses, há um Deus supremo, há um Deus soberano que tem domínio sobre todas as coisas, há um Deus poderoso de graça e misericórdia que não me salvou para nada, que não me chamou para nada. Deus tem coisas para fazer na nossa vida. É tempo de renovar a visão. Segundo, alguém lê para mim verso 4 do capítulo 2. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor. Ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, fato, é fato. Se vivemos em tempos difíceis, se vivemos em tempos de restauração, fato, coisa certa, absoluta, não tem como fugir disso. É tempo de se fortalecer no Senhor. Em tempos de restauração,
É tempo de nos fortalecermos no Senhor. Naqueles dias, 3 vezes Deus disse ao seu povo: ser forte, ser forte, ser forte. Deus foi enfático. Precisamos ser o que, gente? Fortes. Há uma necessidade de sermos o que? Fortes. Por que, gente? Reconstrução é reconstrução. Adversidade é adversidade. Luta é luta. Mundo é mundo. Não tem como fugir disso. Não tem como a gente ignorar esse fato. Nós precisamos saber, aprender a nos fortalecermos no Senhor. É tempo de buscarmos a força no Senhor. É tempo de parar de brincar com isso. Vocês viram aí o vídeo, né? Vocês viram que não é brincadeira, não. É brincadeira. Gente, ser cristão não é brincadeira. Tem muita gente que fica querendo levar o cristianismo na flauta, naquela brincadeirinha e tal. Não é brincadeira. Se você quer restauração de Deus, olha, eu não estou aqui para enganar ninguém. Não é brincadeira. Se você espera realmente uma transformação de Deus, se você espera realmente, vai ter sacrifício, vai ter renúncia, vai ter oração, vai ter palavra, você vai ter que aprender a ser forte no Senhor. Não tem jeito. É interessante que nesse livro de Ageu, Deus se apresenta como o Senhor dos exércitos. Sabe por quê? Você tem que saber disso. Querendo ou não, você está no meio de uma batalha. Querendo ou não, a gente não tem como fugir disso. Querendo ou não, eu falei com muitos irmãos ontem. Ontem eu senti muita resistência aqui. Muita resistência, tudo que foi feito aqui e tal. Eu senti totalmente resistência plena a tudo que estava sendo feito aqui. Você está no meio de uma batalha, irmãos. Desculpa, mas você está no meio de uma batalha. E a gente tem que aprender a ser forte, a se fortalecer no Senhor. Devemos buscar constantemente nos fortalecer no Senhor. O apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto, presta atenção, irmãos. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13: sedes vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Irmãos, olha a chamada de Paulo aqui para a igreja. Ele diz: portai-vos varonilmente. Você sabe o que significa isso? Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Você sabe o que significa isso? Hã? É um pouquinho mais do que coragem. Tem coragem nessa história, com certeza. Ser cristãos, irmãos, ser povo de Deus, viver em tempos como estes. O tempo que você está. O tempo que você está vivendo. Viver em tempos como estes. Sai para fora aí que você vai ver. Gente, tem que ser varonil. É preciso ser varonil. É preciso ser cheio de energia. Varonil significa cheio de energia. Ser heróico. Você sabia que é bíblico? Você ser herói. Não é à toa que muitos falam assim, heróis da fé. Isso é bíblico. Porque você tem que ser mesmo. Você ser cristão, você tem que ser herói. Você negar esse mundo, você negar a si mesmo, você negar, né, a oferta que tem por aí, os prazeres que esse mundo oferece, para negar a si mesmo, para tomar a cruz, para seguir Jesus. Gente, você vai ter que ser varonil. Você vai ter que aprender a se portar varonilmente. Você vai ter que se fortalecer. Esse evangelho aí, essa onda aí, sabe, dessa coisa aí que vai, essa coisa, essa brincadeira que está aí, essa brincadeira mata muita gente, está destruindo muita gente. Baixou a guarda. Repara aí, o texto de Coríntios diz: seja vigilantes, né? A primeira vigilância, ser varonil, ser forte, se fortalecer. Gente, isso é ser cristão.
Isso é ser cristão. Nós temos que ser fortes, temos que buscar se fortalecer cada vez mais. Ser cristão é ser varonil, é ser heróico, é ser heróico. Não é brincadeira não, pode falar. Pode. Estejam vigilantes, permaneçam fiéis ao Senhor, portem-se como um homem de coragem e sejam fortes. E tudo quanto fizerem, façam com amor. Você leu 1 Coríntios 16, 13? É. Com certeza a coragem está ligado. Falei, está ligado. Você tem que ser homem de coragem, homem valente, homem heróico. E se a gente fala de fortalecer, aqui se fortalecer no Senhor, na minha opinião tem uma área específica da nossa vida que de fato é ali que precisa ser fortalecido. Tem uma área que interfere em todas as outras áreas. Há uma área específica que na verdade é o centro, onde precisa de fato, ali que precisa ser fortalecido, ali que precisa ser tocado. Você sabe qual que é? Com certeza, gente, não é somente os nossos braços, não é as nossas pernas, não somente as nossas pernas, não somente a nossa mente, mas principalmente nós precisamos aprender e buscar no Senhor o fortalecimento do nosso coração, do nosso interior. Tiago, capítulo 5, verso 8 diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Olha isso. Fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aonde devemos fortalecer, irmãos? No coração. O coração é daqui, gente, que flui as fontes da vida. É o coração. É lá. Onde você tem que ser forte? É no coração. Seu coração tem que ser heróico. Porque é no nosso coração que... É no coração. que tá, né? É o coração. É do coração que sai. Como a gente estudou lá em Esther, né? Falando do coração lá de Assuero lá na É o coração. É o coração. Efésios, Paulo disse assim para Efésios, capítulo 3, verso 16: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem, olha só onde? Interior. Sejais fortalecidos no homem interior. Isso é uma expressão bíblica para dizer no fundo do seu ser, no centro do seu coração, no homem interior. Nosso interior, nosso coração deve ser fortalecido. Mas fortalecido com o quê? Fortalecido com o quê? Com o poder de Deus. Paulo disse aí, olha: segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Efésios capítulo 6, verso 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É somente na força do poder de Deus. Esse fortalecimento do interior do coração acontece na força do poder de Deus. Somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Colossenses capítulo 1, verso 11 diz: sede fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Fortalecidos com todo o poder. Agora olha essa expressão, gente: segundo a força da sua glória. Pensa em alguns minutos nessa expressão. Força da sua glória. Força da sua glória. Pense em alguns instantes nessa expressão. Força da sua glória. E responda essas perguntas. Você conhece esta força?
Você tem provado desta força? Já foi visto? Você já contemplou esta glória? Esta força? Esse poder? De que glória é esta que o apóstolo está falando? Você tem provado dela? Você tem visto? Já experimentou? Já se fortaleceu nela? Na força da sua glória. É na glória do Senhor que nós nos fortalecemos. Não é na glória desse mundo. É na glória do Senhor. Na força, a glória do Senhor tem, diz a palavra, ela é forte, ela tem força. Força para fortalecer os seus servos no seu interior, no seu coração. Irmão, o texto diz em Ageu, ser forte, diz o Senhor. Ser forte. Aí ele dá uma coisa extraordinária. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. É tempo, irmãos, de ser fortalecido na força da sua glória, na força do seu poder. Por que tem muito crente fraco? Porque sequer contempla essa glória, sequer contemplou essa glória, sequer jamais viu essa glória. E busca se fortalecer na força do próprio braço, se apoiar em outro. É por isso que você vê muita gente, tem muito irmão, cristãos que é época do pastor, é o pastor que tal, é o pastor, não faz nada, não consegue, está sempre apoiando num e no outro. Ou na própria igreja, ou em qualquer outro lugar. Menos na glória da força do Senhor. E gente, eu estou falando aqui de uma experiência cristã. Paulo está falando isso para a igreja. Estou falando isso é uma experiência cristã. Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Isso é uma experiência cristã. Por que a gente não fica fortalecido? Porque muitas vezes a gente está atrás de outras glórias, a gente fica atrás de outras coisas. A gente não para na presença do Senhor, a gente não busca a presença do Senhor, a gente não busca essa glória, a gente não busca essa força. Fato. Pode ver, as reuniões de oração são as menos frequentadas. Quase não se vê gente orar, quase as pessoas não buscam. Buscam se fortalecer em qualquer outra coisa, menos no Senhor. Menos no Senhor. Mais uma coisa é fato. Esse tempo aqui, tempo que a gente vê aqui, Deus estava trabalhando com o povo. Deus precisou levar o povo lá no mais ruína da mais ruína da mais ruína. O povo precisou chegar lá do baixo, para Deus falar com eles: olha, tudo que vocês quis, tudo que vocês procuravam, tudo que vocês viviam, tá vendo? Agora entendam, ser desfortalecidos no Senhor. Ser forte, eu sou convosco. Eu estou no meio de vós, meu espírito habita no meio de vós, é no Senhor. Infelizmente, em muitos momentos a gente tem que passar por momentos como esse, a gente tem que abrir mão, perder quase tudo, porque é para Deus mostrar, falar assim, tá vendo? Não é em nada disso que você estava pensando, é em mim. É no Senhor. Sede fortalecidos no Senhor. É tempo de ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Terceiro, Ageu capítulo 2, verso 5. Alguém lê para mim. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, nosso Deus é um Deus de aliança. Deus faz alianças. Deus nos une em aliança. Deus é Deus de aliança, Deus é Deus de compromisso. Por que a gente tem que ter compromisso com Deus? Porque Deus é Deus de compromisso, porque Deus é Deus de aliança. Ele quer um compromisso seu porque Ele fez um compromisso com você.
Ponto. Estão entendendo? A gente tem compromisso com Deus, porque Deus tem um compromisso conosco. Nós honramos a Deus porque Deus nos honra. Nós amamos a Deus porque Deus nos ama. Deus se move em meio de alianças. Dá para falar que, eu sirvo a Deus, se você não tem compromisso nenhum com Deus. Eu sou de Deus, se você não tem a mínima com Deus. Não, isso é engano. Isso é engano. Deus se move através de aliança. Deus é Deus de aliança. E esse Deus disse: o meu espírito habita no meio de vós. Aí olha essa expressão. Não o quê? Temais. Gente, é tempo, com certeza, se você passa por um momento de restauração, se nós estamos vivendo um tempo de reconstrução, um tempo de restauração, é tempo de a gente vencer um inimigo cruel. Sabe qual? O medo. Se você está num processo de restauração, se é tempo de restauração na sua vida, saiba, é tempo de você vencer o medo. É tempo, o Senhor disse: o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. O povo estava o quê? Temendo. O medo, ele é uma característica, pode-se dizer, comum diante desse processo. O povo vinha do quê? Do exílio. O povo tinha saído do quê? De 70 anos de escravidão, numa terra estrangeira, passando por coisas que só Deus mesmo, só na graça de Deus. Passaram por muitos momentos ali, passaram por... Uns foram lançados em fornalhas quentes, ardentes, outros foram decretados, né? Foi decretado, inclusive, a morte dos judeus. Vai morrer todo mundo, vamos acabar com esse povo, vamos exterminar essa raça, só pela graça. Quando o povo volta, o povo vê ruína, o povo não enxerga as coisas ainda diante de Deus. Deus tem que estar fazendo, Deus tem que despertar, Deus tem que botar prioridade. O que eles estão trazendo junto com eles? Medo. Mas Deus diz: não temais. A palavra de Deus é, vocês têm que ouvir o que Deus está falando. Não temais. Deus disse a seu povo naquele momento de restauração: não temas. Não temais. Se é algo que nos trava, se é algo que nos perturba, com certeza é o medo. Você olha para a nossa vida, olha para o cenário da nossa vida. Eu acho que Deus não vai conseguir. Que medo, eu acho que não vai dar. Acho que não. O medo é um negócio perturbador, o medo é um negócio que trava, o medo é um negócio que rouba. É um negócio que enfraquece. Se você quer se fortalecer no Senhor, você tem que aprender. Tá ligado as coisas aqui, né? Tá tudo ligado. Se você quer aprender a se fortalecer no Senhor, você vai ter que aprender a vencer o medo. No Senhor, você vai ter que aprender a falar assim: não temo. Não temo. O povo estava morrendo de medo. O povo estava cheio de medo. E Deus disse: não temas. O apóstolo João disse: o medo produz tormento. 1 João capítulo 4, verso 18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo, ele produz, e ele produz, sabe o que? Tormento. Tem muita gente tormentada, porque o medo é um inimigo cruel, ele é cruel. Ele está ali produzindo, dias após dias, o que? Na pessoa, tormento. E essa pessoa, diz aqui João, ela não é aperfeiçoada no amor, porque o medo está dominando, o medo está oprimindo, o medo é um senhor cruel. O medo produz tormento, o medo atormenta muita gente. E Deus falou para o seu povo: não temas, não temais. O medo, gente, afugenta. O mesmo João disse no Evangelho de João, capítulo 7, verso 13:
Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Esse texto aqui fala dos discípulos. Logo após a morte, a crucificação de Jesus, os discípulos ficaram tomados de medo a ponto de não poder falar mais abertamente, que tinham medo dos judeus. O medo afugenta. O medo impede uma ação livre, mesmo dos filhos de Deus, mesmo dos discípulos. Medo é um negócio terrível. Medo é um negócio violento. Não é brincadeira, não. O texto aqui fala de discípulos. Por medo eles não falavam abertamente do Senhor. O medo trava, o medo impede, o medo leva as pessoas a se afugentar, a se esconder. Lembra de Elias? Lembra do profeta Elias? Por medo foi lá, entrou dentro da caverna, não queria mais sair, pediu a morte, não queria mais viver. O medo, gente, produz tormento. Quando a gente fala de libertação no meio do povo de Deus, um dos agentes que precisa ser liberto na vida é o medo. O medo lhe traz tormento. E a pessoa precisa ser liberta daquele medo opressor, daquele negócio que a oprime, que a domina, que a afugenta, que a coloca num estado, né, onde ela não há mais liberdade. Ela nem sequer falar mais, os discípulos estavam falando mais. Estão entendendo? O medo faz com que o homem, né, se afunde. Lembra de Pedro? Mateus capítulo 14, verso 30. Quando Pedro está lá, vê Jesus andando sobre as águas. Aí Pedro fala: se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Daí Pedro começa a andar nas águas com Jesus. E aí diz o capítulo 14, verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. O medo fez com que Pedro afundasse. O medo afunda. Muito afunda. Se estamos em tempo de restauração, reconstrução, tempo de restauração é tempo de erguer, é tempo de levantar. Deus está levantando, está erguendo. A pessoa afundou, agora Deus está erguendo. Se precisar, aqui uma dica, gente, uma dica. Se precisar, faz como Pedro, grita: salva, Senhor. Grita, levanta a voz, clama. Hoje nós somos uma igreja que não clama mais. Temos que clamar. É tempo de restaurar, temos que voltar a clamar. Temos que voltar a colocar a nossa voz, colocar, abrir. Senhor, salva. É o Senhor que salva, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que liberta, é o Senhor que cura, é o Senhor que muda, que transforma, que restaura. Então, gente, salva. Repitam comigo: salva, Senhor. Vai, vamos aprender. Salva, Senhor. Vamos aprender junto, vai de novo. Salva, Senhor. Estão aprendendo? É bom, é bom. Juntos, vamos juntos. Salva, Senhor. O medo traz pavor, o medo assusta, o medo traz grito. O cara fica... eles já começaram a afundar. É ou não é? O medo leva os homens a afundarem nos seus dilemas e terrores. Diz o texto, depois você lê em casa, né? Os evangelistas que citaram esse episódio, quase todos, se não todos, disseram que quando viram Jesus, eles acharam que era um fantasma. O medo atormenta, o medo faz... o medo produz nas pessoas alucinação. Fantasma! Às vezes é Deus e as pessoas estão achando que é fantasma. Os caras chegaram lá em Jerusalém, viram ruína. Eu falei: não temas, eu estou convosco, meu espírito habita no meio de vós. Quantos estão entendendo? Com certeza hoje é tempo de vencer o medo no Senhor, assim como Davi, Salmo de Davi, gente, olha que lindo, Salmo 27, verso 1, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Olha que lindo, olha que maravilhoso, essa confissão de um servo de Deus. O Senhor é a minha luz, se tiver trevas o Senhor é luz.
O Senhor é a minha salvação. Se eu estou afundando, preciso gritar: o Senhor é minha salvação. Salva-me, Senhor. O Senhor me salva. De quem terei medo? Disse o salmista. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? De quem tenho medo? O salmista disse. De quem vou temer? A quem temerei? Davi foi caçado, foi perseguido. Vê aí, tem até uma minissérie mostrando aí. Dá uma olhada. Foi caçado, perseguido, injustamente acusado. E ele dizia: o Senhor é minha fortaleza. De quem eu vou temer? Tem um rei me perseguindo. De quem que eu vou temer? Tem um governador, tem um sargento, tem um comandante do exército me perseguindo. Tem os filisteus de um lado, tem os judeus do outro, tem diabo de um lado, tem o mundo de outro. E ele fala assim: de quem que eu vou temer? O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Estão entendendo? É lindo lá no Salmo 91 também, né? Quando ele fala que o esconderijo dele é... Pode ir, né? Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. É lindo, gente. Mesmo caçado, mesmo perseguido, mesmo injustiçado, esse homem dizia: o Senhor é minha fortaleza da minha vida, a quem temerei? O Senhor é minha fortaleza. Você sabe o que é fortaleza, gente? Fortaleza é lugar seguro em tempos de guerra. Fortaleza é um lugar seguro em tempos de guerra. Pode crer nisso, gente? Se você crê nisso, faça como o João nos ensina. O apóstolo João disse: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Libertação do Senhor é você no Senhor aprender a lançar fora no amor de Deus todo medo. Você vai lançar fora em nome de Jesus todo medo. Em nome de Jesus você vai lançar fora todo medo. Para o louvor da glória do Senhor, no poder do Senhor, na luz do Senhor, daquele que é a tua fortaleza, daquele que é a tua salvação. No amor de Deus você vai dizer: sai fora todo medo. Lança fora todo medo. Quantos estão entendendo? No amor de Deus, no calor da sua presença, no fulgor da sua glória, no amor que nos preenche, que nos toma, que nos salva, que nos lava, nós fazemos assim: sai fora medo. O Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio. De quem temerei? Mesmo que eu ande no vale da sombra das mortes, não temerei mal algum. E o Senhor está comigo. Você crê que o Senhor está contigo? Você crê que o Senhor está com você? Em Ageu, Deus disse assim: o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Nós temos condições plenas de vencer o medo, porque Deus nos deu do mais precioso do seu Espírito, que habita no meio de vós, que habita no meio de vós, que está convosco, que é convosco. No amor. Agora, lembrando do filme, né? O documentário que a gente viu sobre os irmãos lá do Irã, a gente vê claramente se aplicando isso na vida deles. Né? Foram capazes de enfrentar. Foram capazes de enfrentar um sistema cruel, maligno, né? Maldoso, uma mente, uma coisa terrível, e eles estão ali. Não tenho medo. Se precisar entregar, eu entrego. Uma coisa mais precisar entregar, eu entrego. Falando, né? Fala no documentário que o semblante dele, né? Quando ele foi encontrado lá, Nossa, foi era tremendo, de né? paz. Morreu assim. Levou quantas facadas, vocês lembram? 26 facadas. No coração, não? É porque ele começou. A pessoa pega uma faca e começa a fazer assim, pra você ver. O que acontece? Começa a abrir, começa a rasgar. Fizeram isso com o coração dele. Mas ele não entendeu. Sede fortalecidos no Senhor, irmãos, não temais. Meu Espírito habita no meio de vós. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o auxílio que mais precisamos
é aquilo que mais temos necessidade nessa história toda, porque é por meio dele mesmo, é por meio, somos fortalecidos nele, no fulgor da sua glória, na força da sua glória. Nós não tememos porque contemplamos a luz do Senhor, a sua salvação. Nós contemplamos, ao olhar para o Senhor nós vemos, nossa, é uma fortaleza, meu lugar seguro. Meu lugar seguro não é aqui, não é ali, não é aquele emprego, não é aquele emprego, não é ali, não é estar aqui ou estar com quem, estar lá, mas ali no Senhor, ali, ó, ele é o meu lugar seguro. A pessoa que vence o medo, vence porque começa a olhar e falar, olha, o meu Senhor está comigo, o Espírito do Senhor habita no meio de mim, Ele me acompanha, Ele é para mim, Ele é comigo, Ele é convosco. No Salmo 34, tem um versículo muito interessante nesse sentido, fala assim, 4, fala, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Maravilhoso, né? Não é? Então, irmãos, é tempo de vencer o medo no Senhor. Isso é tempo de restauração. É tempo de afugentar o medo, não ser afugentado pelo medo no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Quarto e último, para finalizar. Verso 6 ao verso 9. Alguém lê para mim. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Dá uma olhada nesses versículos rapidamente e me diga o que para você, baseado nesses versículos, o Senhor está falando para o povo, e você me diga, é tempo do quê? Olhe para esses versículos e diga para mim, hoje é tempo do quê? O que mais? Preste atenção no tempo dos verbos. Futuro? Farei, abalarei. Olhe para essas expressões, olhe para esses tempos, olhe para isso que Deus está falando aqui, essa palavra, e me fale, é tempo do quê? Hã? Que mais? Que mais? Sabe o que eu vejo nesses versículos? Que para mim é tempo. Para mim, ao olhar para esses versículos, eu posso dizer que para mim é tempo de crer, é tempo de confiar, é tempo de aguardar na palavra do Senhor. Se estamos em tempo de restauração, se estamos em tempos de transformação, repare só, a ênfase nesse texto é sempre a palavra. Sempre a palavra que ela é enfatizada. Vemos aqui assim, expressões como essa: assim diz o Senhor, dentro em pouco farei abalar o céu, farei abalar todas as nações, as coisas preciosas virão, encherei de glória essa casa, diz o Senhor, a glória desta última casa será maior, diz o Senhor, neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, se estamos em tempo de restauração, é tempo de crer, é tempo de confiar e é tempo de aguardar na palavra do Senhor. Com certeza o Senhor estava tentando chamar a atenção do seu povo aqui para o quê? Para a sua palavra, para aquilo que ele dizia: assim diz o Senhor, assim eu farei, assim vai ser feito, assim virão, assim eu estou dizendo, assim eu digo, assim eu estou falando.
o Senhor estava fazendo promessas, o Senhor estava dizendo que faria muitas coisas, o Senhor estava mostrando a eles que num tempo em breve, dentro em pouco, ele disse, em pouco tempo eu vou fazer, eu vou operar. Se em pouco tempo ele faria, aquele momento era o tempo do quê? De crer, de confiar, de aguardar. Ainda não era o tempo dele estar fazendo aquelas coisas. Vai fazer, vai operar, vai realizar, né? É tempo, gente, de crer e aguardar no Senhor. Esse é um exercício muito importante nesse processo todo de restauração. É um processo fundamental. Temos que aprender a crer em Deus, aprender a crer na sua palavra, crer e aguardar na sua palavra. Deus disse que faria, Deus disse que viria, Deus disse que seria feito, seria trazido, viriam isso, aquilo, será feita, a glória dessa casa será mais. Repara só, aquele tempo para eles era tempo de restauração, ainda não era o tempo de a coisa não estava restaurando, estava sendo feito, algo estava completo. Tempo de restauração é tempo onde você aprende a crer naquilo que Deus vai fazer. Deus está falando, faria abalar o céu, faria abalar todas as nações, coisas preciosas virão, encherei de glória esta casa, neste lugar darei a paz. Tempo de restauração, talvez falte paz, calma, Deus está falando assim, eu vou dar paz, darei a paz é promessa, eu tenho que aprender a crer nessa promessa. Darei a paz, eu creio na palavra, eu espero na palavra. Deus diz que Ele ia dar, então eu espero, eu creio, eu aguardo. Repara quantas lindas promessas Deus fez naquele momento ali para aquele povo. Vou fazer abalar, vou fazer vir coisas preciosas, minha é a prata, meu é o ouro, neste lugar darei a paz, assim diz o Senhor. Quanta coisa será tremenda Deus tem falado para você, quantas promessas estão sobre a sua vida. Você tem que aprender a crer, você tem que aprender a esperar, você tem que aprender a aguardar. Tempo de restauração é tempo de aprender a crer no Senhor. Uma das coisas que Deus ensinou o povo na restauração era crer nele, era esperar na sua palavra. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tão majestoso, Ele podia já ter feito tudo pronto, tá? Chegado lá, o povo, nossa, está tudo feito, coisa linda, maravilhoso. Mas Deus quis fazer com que o povo aprendesse a esperar e a crer na sua palavra. Crer e aguardar e esperar andam juntos. A gente está numa geração um pouco complicada, né? Porque a gente é a geração do fast food. A gente é a geração do tudo pronto na hora, tal, mas nem sempre é assim com Deus. Há coisas que Deus vai falar para você, eu vou fazer. Ele não fez, eu fiz, ou estou fazendo. Ele vai falar, vou fazer. E você vai ter que falar assim, eu creio, e eu espero. Cristão sabe esperar no Senhor. Cristão aprende a esperar no Senhor. Aprende a crer e a esperar no Senhor. Se você olhar para a ruína e falar, não vai dar, fica muito tempo nessa ruína, vou voltar lá para Babilônia, vou voltar lá para a Pérsia. Cuidado, viu? Tem que esperar. Tem que aprender a crer, tem que aprender a guardar, aprender a deixar Deus trabalhar a perseverança, a paciência no Senhor. É uma virtude que Deus quer fazer, produzir na nossa vida. Digo na minha e na sua. Tudo que eu estou falando aqui, na verdade, é para mim e para você. Temos que aprender a crer e a esperar no Senhor. É tempo de crer em Deus e aguardar as suas promessas. Faça como o povo naquela época. Eles entenderam a mensagem e Deus foi fiel. Esdras, capítulo 6, verso 14, dando uma adiantada na história, só para você dar uma olhada. Os anciões dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizavam
os profetas Ageu e Zacarias. Eles iam edificando e prosperando em virtude do que eles profetizavam. O Ageu e Zacarias estavam lá. Ser forte, não temas, espera na palavra do Senhor. E eles estão lá. É isso aí, espera, vamos crendo, vamos trabalhando. E eles iam prosperando. E eles estavam falando e profetizando. E eles iam indo, ia crendo. E Deus estava fazendo. E foi trabalhando. Esse é um processo, gente. Tem que aprender. A gente tem que sair desse pensamento dessa geração, da coisa que é do passa pela porta que você vai ver. Isso aí é um passe. Estão entendendo, né? Sai do passe. Entra no crer. Entra no esperar. Entra no confiar. Deus está falando, Deus está profetizando, eu vou fazer. Deus levanta um, Deus levanta outro. Deus coloca profetas. Talvez você seja um profeta de Deus na sua vida hoje. Profeta no sentido de proclamar a palavra de Deus para a sua vida. Eu estou falando, creia, espere, aguarde. Deus fará. Deus está fazendo, Deus vai realizar, Deus estará operando. Bom, mais uma vez, irmãos, aqui, então me diga, né? Que tempo é esse? Hã? Que mais? Que mais? É tempo de renovar nossa visão em Deus. É tempo de se fortalecer no Senhor. É tempo de vencer o medo no Senhor. É tempo de crer, é tempo de confiar, aguardar na palavra do Senhor. Que assim seja para a glória do seu nome. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra bendita, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem operado uma restauração tremenda. O Senhor tem feito coisas maravilhosas, majestosas, segundo a Tua glória, segundo o Teu querer. Senhor, obrigado, Pai, porque esta palavra é uma palavra de libertação para muitos aqui. É uma palavra de transformação para muitos aqui, para muitos que nos ouvem através da mensagem, da internet. Senhor, obrigado, Pai, porque isso não é por nós, mas é pelo Teu Espírito. Senhor, não é pela força do braço, não é pela força da carne, Senhor, mas é pelo Teu Espírito, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós Te louvamos por esse tempo, por estes propósitos determinados pela nossa vida. Senhor, nós Te agradecemos por tão grande amor, Te agradecemos pelo sangue derramado de Cristo, nós Te agradecemos por tão grande sacrifício, por tão grande prova, Senhor, da Tua fidelidade, da Tua misericórdia, do Teu forte e tão grande poder sobre as nossas vidas. Oro pela vida de cada um aqui, intercedo pela vida de cada um aqui. Se há medo, Pai, perturbando, que o Senhor os liberte. Se há, Senhor, uma fraqueza, Senhor, que as domina, Senhor, que eles sejam fortalecidos na força da Tua glória, na força do Teu poder, Senhor. Senhor, se há uma falta de visão, se eles não enxergam nada além dos próprios olhos, que o Senhor dê a eles visão, que eles contemplem o Teu agir, o Teu mover, Senhor, para a glória do Teu nome. Se há incredulidade, que o Senhor nos perdoe, mas que o Senhor nos dê a fé, a certeza, a convicção de fatos que se esperam, a certeza de fatos que não se veem. Que aprendemos a guardar com paciência nas Tuas palavras, na Tua promessa, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Se você quiser orar, fique à vontade.